Olá, estamos de volta em mais um episódio do podcast Vinho e Direito, degustando leis e poder. Eu confesso que eu estava morrendo de saudade de aparecer aqui para poder conversar com vocês, deixar aqui várias dicas, vários insights, tudo aquilo que vai te ajudar nessa trajetória profissional, porque a gente sabe os desafios de quem está iniciando da advocacia. E hoje eu escolhi uma mulher muito especial. Eu sou suspeita para falar porque conheço Carol pessoalmente e é uma mulher de força, um exemplo de advogada. E ela é advogada criminalista, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal, pós-graduanda em Perícia Criminal, membro fundadora da comunidade criminalista Sim Senhor e associada no escritório jurídico Barros e Lemos. E hoje eu quero fazer um brinde com ela, que vai ser de muito conhecimento, porque ela vai trazer pra gente toda a experiência dela, desde a decisão de ser advogada, como foi, porque eu sei que Carol antes queria fazer concurso e ela abandonou, eu tô dando spoiler, abandonou para poder ser advogada criminalista. Ela vai contar um pouco dessa trajetória. Carol, é um prazer estar aqui com você no nosso podcast. Eu tô tão ansiosa para poder ouvir todas as histórias, as suas experiências, que eu tenho certeza que vai ajudar tantas pessoas que estão nos assistindo. Prazer é todo meu, a satisfação estar aqui, como eu disse a você antes das câmeras, né? Eu acompanho o projeto desde o início e é uma satisfação gigante estar aqui, poder participar, ajudar de alguma forma a quem está iniciando, como a gente já iniciou lá atrás, né? Para quem não sabe, eu e Kívia fizemos pós-graduação juntas, então a gente se conheceu lá, né? A gente já se conheceu no mundo jurídico e a gente acabou compartilhando muito esse início da advocacia. Essas dores, né, Carol? Essas dores, mas que são necessárias até para um amadurecimento profissional da gente, né? Então, é uma satisfação poder estar aqui, reviver alguns momentos, poder compartilhar um pouco da minha trajetória e poder contribuir com a história também das pessoas. Então, primeiro, vamos fazer um brinde, porque esse bate-papo aqui, ele fica melhor porque ele é regado a vinho. Com certeza. E eu vou perguntar, eu vou iniciar perguntando a Carol como foi essa decisão. Se a advocacia sempre foi a sua escolha, se você antes pensava em fazer em concurso, eu quero que você conte pra gente como foi essa decisão. Por quê, Carol? Eu sei que todos que estão na graduação estão carregando essa dúvida, que por vezes acaba até maltratando a gente, né? Na verdade, a maioria das pessoas, eu me lembro, na minha época de faculdade, que a maioria queria concurso e poucos falavam em advocacia. Eu quero saber como é que foi essa sua decisão. Se a advocacia sempre foi a primeira opção para você ou ela veio como segunda opção? Então, a advocacia, eu fui uma pioneira do direito na minha família. Na verdade, até de formação em si. Eu acho que eu fui uma das primeiras a ter realmente uma formação em um curso superior. Então, eu não tinha bagagem nenhuma do direito, eu não tinha pessoas próximas, eu não tinha nada. E aí, eu brinco que a minha escolha, na verdade, o direito me escolheu, não fui eu que escolhi o direito, porque no terceiro ano do ensino médio, eu estava entre 3 cursos completamente diferentes um do outro. Direito, odontologia. Ah, não, Carol. E engenharia ambiental. Não tinha nada a ver com nada, Então, assim, eu fui por eliminação. A engenharia ambiental, eu cheguei e falei, olha, eu gosto de matemática, gosto de cálculo, mas não é uma coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida. O odonto, quando eu comecei a me imaginar em aulas de anatomia, sangue, boca, eu fiquei, acho que não é do meu perfil. Então vamos pro direito, né? Eu gosto de ler, é uma coisa que eu me identifico, então vamos pro direito. Mas eu me vi com 16 anos tendo que decidir o que eu seria da minha vida. Você foi muito nova, né? Eu me formei com 16 anos no ensino médio. Então, eu tive que ter um start, assim, de tipo, o que eu vou fazer? E aí, por isso que eu falo que foi muito o direito que me escolheu. E que bom que ele me escolheu, né? Porque eu iniciei a faculdade e me encantei desde o início. Porém, como eu vim do interior e tive toda essa questão de não ter na família, não ter ninguém próximo do direito, nenhum apadrinhamento, eu me senti muito deslocada, muito perdida. Pensei em desistir várias vezes no primeiro período, principalmente. Primeiro e segundo período, assim, pra mim,
foram horríveis porque eu achava que eu nunca ia conseguir chegar ao nível das pessoas que estavam ali. Eu sempre conto essa história, mas na minha primeira aula, eu lembro como hoje, minha primeira aula, meu primeiro dia de aula foi filosofia. E aí a professora deu aquela introdução, como sempre, né, de praxe. Sim. E ao final da aula ela disse, agora eu quero que vocês façam a redação, dizendo o porquê que vocês escolheram o curso de Direito. Eu disse, minha gente, primeiro, eu não sei nem o porquê que eu escolhi. Eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui nessa Não sei sala. o que eu estou fazendo aqui. Mas vamos lá, né? No colégio eu era boa em redação, então vou arrasar. Comecei, fiz. Quando acabou, ela disse, olha, eu vou sortear, vou chamar um número aqui aleatório da chamada pra ler a redação pra todo mundo. Ai, meu Deus. Aí eu disse que não me chame, que não me chame, que não me chame, que não me chame. Chamou. Aí, não chamou, mas aí chegou e chamou outra pessoa, uma menina que tinha estudado no contato. Aí, quando a menina começou a ler, eu simplesmente peguei o meu caderno e fiz assim. Porque quando eu olhei a discrepância que existia no nível da redação, o que é que eu tô fazendo aqui? É. Entendeu? E se ela me chamasse, eu ia dizer, professora, eu não fiz. Porque eu não sei porque eu escolhi direito. Entendeu? Então, assim, eu me senti completamente perdida. E aí, fora que eu nunca tinha sido caloura na minha vida. Minha vida toda eu estudei no colégio só. Então, foi assim, uma mudança. Mudei de cidade, porque eu era do interior. Mudei de estilo de vida. Mudei de veterana pra caloura. Então, foi um caos, né? Mas aí... eu volto a dizer que o direito ele me escolheu e seguiu me escolhendo. Porque eu comecei aí vieram as primeiras provas e eu comecei a conseguir ali galgar um espaço dentro da faculdade. Mas assim, eu entrei na faculdade querendo ser juíza. Olhem, Porque, revelações. Ou seja, a advocacia não era a primeira opção. Não mesmo. Eu não tinha nem noção do que era advocacia da vida real. Então, como era que eu ia desejar ser uma coisa que eu não tinha noção do que era, sabe? Da grandeza que é ser advogado. Porque ninguém ensina pra gente isso, né? Verdade. Ninguém mostra o advogado como sendo, oh meu Deus, olha... O advogado É tem que ser possível ser advogado. bem-sucedido, né, na advocacia. Sim. É interessante, Carol, porque é justamente isso. A maioria das pessoas na faculdade querem fazer concurso, querem ser promotores, juízes. Por quê? Só enxergam como pessoas sucedidas. Exato. Eles que são concursados não enxergam que na advocacia você pode, inclusive, ganhar mais do que eles. E não só isso, eu acho que muitas pessoas acham que a advocacia é sempre a segunda opção de todo mundo. Tipo, não deu certo, não passou no concurso, não deu pra tal coisa, vai advogar. Vai advogar. E não tem a noção de que a advocacia ela pode ser uma escolha de alguém, né? E aí eu comecei querendo ser juíza por conta de uma prima minha que faleceu e que tava nesse processo de magistratura. Aí no meio da faculdade quis ser delegada. Pra você ver que eu não sou tão boa assim com as escolhas, né? Porque no terceiro ano já não tinha uma escolha muito boa e depois comecei. Na verdade, Carol, é muito importante você falar sobre essa dúvida. Sim. Porque eu tenho certeza que os estudantes de direito que estão nos assistindo, muitos devem estar passando pela mesma coisa. Com certeza. Porque a gente olha pra vida do outro e vê assim, a Carol hoje, brilhando na advocacia, se dando muito bem no tribunal do júri e acha que foi fácil chegar ali. E essa escolha foi fácil. Não, acordei, você é advogado, deu tudo certo. E não é bem assim, gente. Nós passamos por tantos desafios no nosso caminho e começa logo na graduação com essas dúvidas que acabam atazanando o nosso juízo. E é difícil. Demais. E até eu ter a certeza do que eu queria, foi uma mudança de juíza para delegada. Depois, quando foi no final da faculdade, eu participei do concurso de júri simulado, tanto do estadual como do nacional. E aí foi onde surgiu a minha paixão pelo júri. Olha, né? que interessante. E aí eu disse, não, eu quero ser promotora. Eu quero atuar no júri. Ou eu vou ser advogada ou eu vou ser promotora, porque o juiz eu já tinha descartado. Aí ou advogada ou promotora. Eu disse, não, vou pra UMP, porque eu já estagiava no MP. Eu disse, não, vou ser promotora. Aí, beleza, eu me formei, certo, não, eu quero ser promotora, eu vou ser promotora, beleza. Aí comecei a fazer cursinho preparatório para concurso, comecei a estudar,
eu trabalhava no interior como assessora no Ministério Público, voltava e ia estudar, tipo, minha rotina era bem puxada. Aí até que veio a pandemia. E aí eu me vi um pouco perdida de o que fazer, de se aquilo era realmente o que eu queria. E o meu pai ficava no meu ouvido. Não, porque o bom é ser advogada, porque o bom é ser advogada, vá abrir o seu escritório, ó, aqui a gente faz aqui, que não sei o quê. Cedi, abre meu escritório. E assim, acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz. Porque quando eu atuei verdadeiramente como advogada, aquilo ali me despertou. É isso que eu quero para a minha vida. E a partir daquele momento, eu trago a advocacia como a minha escolha. E não como o meu fracasso. É a minha escolha. Não é fácil. Não. Assim como nenhuma outra área nenhum outro ramo é, né? Mas que é uma escolha diária que a gente faz, que é óbvio que tem dias que a gente para pra pensar, será que é isso mesmo? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô galgando um espaço pro que eu quero ser daqui a X anos? E é normal lidar com esses questionamentos, né? Até porque eu acho que são esses questionamentos que nos levam a querer sempre evoluir, querer amadurecer na nossa profissão. Mas, assim, a advocacia é a minha escolha diária. Bem, muito, muito bonita essa trajetória, Carol. Eu sempre digo, né? É muito importante a gente estar compartilhando isso, porque ninguém sabe dos desafios que a gente passou, né? E tem tantas pessoas hoje que estão pensando em desistir. E eu já estou adiantando aqui, não desistam. Se realmente for a escolha de vocês, vão em frente, né? Na advocacia, o processo ele é um pouco lento, tá? Mas a gente tem que escolher qual é o nosso difícil, né? É difícil ser advogado? É difícil ser advogado. É difícil também desistir de um sonho. Sim. E isso, com certeza, é muito mais difícil. Com certeza. Né? O sucesso ele não vai vir do dia para a noite. Ele vai sendo conquistado. Dinheiro ele vem como consequência, né, de um trabalho bem feito, do que você entrega para o seu cliente. Agora me diz assim, Carol, o porquê a área criminal? O que foi que levou você a escolher essa área? Então, no meio de tantas incertezas, né, na minha faculdade, eu acho que a única certeza era a área criminal. Sim, desde o início eu me encantei. Era o que eu via também, né, em filme, em série. Mas, assim, quando eu me vi com direito material, direito processual, criminal, eu me encantei. E eu disse, não, é isso que eu quero. E eu não me encantei só porque tem gente que fala, o direito penal encanta, mas a prática, ela desanima. Não é fácil, como a gente já falou aqui, nenhuma área é fácil, mas eu acho que eu lido com isso como um propósito, sabe? O fazer a diferença na vida do outro. Eu costumo brincar muito sobre isso, porque se você para pra pensar, os desafios de um caso criminal e os desafios de um caso civil, por exemplo, vamos comparar aqui. Num caso civil, se você perde o quê? Dinheiro. Você perde uma propriedade. Já no criminal, você tá lidando ali com os bens mais preciosos que o ser humano tem, que é a vida, a liberdade. E isso lhe dá um senso de responsabilidade muito grande, né? Então, é muito importante que a gente consiga ter essa noção de que a advocacia criminal, ela não é esse romance que muitas vezes a gente acha que é. Eu já achei que era durante a faculdade. Mas aí, quando a realidade chegou, apesar de eu ver que não era aquilo que eu achei que era, começou a me desafiar a querer ser cada dia melhor, cada dia mais madura profissionalmente, estudar mais, ser cada vez mais capacitada para que eu conseguisse ali lidar justamente com esse jogo de cintura que você precisa ter na área criminal. Eu acho muito interessante porque as pessoas elas acham que o advogado criminalista é aquela pessoa fria, sem coração, defende bandido e não tem nada a ver com isso. Eu digo que pra gente ser advogado criminalista, nós temos que ser tão humanos antes, para poder conseguir olhar para outra pessoa que, por vezes, cometeu ali o pior ato que um ser humano pode cometer, que é tirar uma vida, e você ainda assim chegar e estar do lado daquela pessoa para defender, porque ainda assim ela
tem direitos. E as pessoas têm essa dificuldade de entender. Gente, ninguém pode passar por um processo sem estar assistindo um advogado. Porque os direitos daquela pessoa, ainda que ela tenha cometido um crime, eles precisam ser respeitados. Porque, do contrário, a gente não vai ter justiça. Então, eu sempre digo, o advogado criminalista, na verdade, ele é o mais humano que tem. Ah, com certeza. Eu acho que, assim, existem muitos tabus que envolvem a advocacia criminal, né? Sim. Eu acho que o primeiro deles é essa questão da casca, né? Da armadura. De que, não, pra você ser advogado criminalista, você precisa ser de tal jeito, de tal jeito, de tal jeito. Até pouco tempo atrás, você precisa ser homem, Isso. Você precisa ser isso, você precisa ser aquilo outro, né? E precisa ter firmeza e falar com a voz imponente. Não. Cada um tem seu perfil. E eu defendo muito isso, de que você precisa respeitar o seu perfil, respeitar a sua forma de ser. Vou dar um exemplo. Eu não sou o tipo de pessoa que chego gritando nos cantos, que trato as pessoas de forma com soberba ou coisa nesse sentido, que tem muita gente que acha que a advocacia criminal é isso, né? Chegar e querer esculhambar com todo mundo. Ou também não sou o tipo de pessoa que no tribunal do júri vou estar declamando poesia, vou estar fazendo o jurado chorar. Tem muito perfil, né? Tem muito perfil, mas assim, não tô dizendo que é o certo ou o errado, mas é o meu perfil. Eu não vou deixar de ser a Carol porque eu sou advogada, Isso. nem vice-versa. Então, eu sempre busco trazer para minha advocacia o meu perfil, a minha forma de ser. Sim. No júri, a gente já fez júri juntas. E foi uma experiência maravilhosa. Demais. E eu sou a parte mais técnica. Eu gosto de explicar o direito, eu gosto de explicar a subsunção, né, ali do fato, a norma jurídica. Então, é o meu perfil de fazer júri, é o meu perfil da advocacia. E eu acho que isso precisa ser respeitado. Esse é um ponto bem importante, Carol, de mostrarmos, né? Porque, por vezes, quando a gente começa a atuar, e a gente que escolheu atuar no tribunal do júri, quantas vezes, olhando outros advogados atuarem, a gente se perguntou, poxa, será que isso aqui é pra mim? Porque eu não sei fazer desse jeito. Exatamente. E com a prática, com o dia a dia, com a atuação, você vai encontrando o seu perfil. Não tem a voz dela é muito mais imponente do que a minha. Ela é muito mais agressiva do que eu. Não tem um jeito certo. É o seu perfil. E qual é o melhor jeito de advogar? Aquele que dá resultado. Exatamente. Porque às vezes você vai chegar com uma voz tão mansa e você vai conseguir ali o melhor resultado pro teu cliente. Você vai ter conseguido demonstrar ali pros jurados o que de fato aconteceu, né? Fazer o jurado se colocar no lugar do outro e de repente sair ali vitorioso, conseguindo uma absolvição ou de repente, né, que seja afastada ali uma qualificadora, porque no júri não só ganha quem sai com a absolvição, né? E as pessoas também têm esse entendimento e é bom tirar isso da cabeça. E esse é outro tabu da advocacia criminal. Exatamente. Né? Porque acham que advogado e bandido é, né? Primeiro aí. Segundo, que o bandido só é bandido bom, só é bandido morto quando não é ninguém da sua família ou quando não é você. Exatamente. Né? Então, quando você se vê numa situação como essa, é que você entende a importância do advogado criminal. Porque depois da sua mãe, só quem vai estar ali por você em qualquer situação é o advogado criminalista. É o advogado. Então, assim, é um tabu que a gente precisa quebrar, porque advogar na área criminal não é só dizer, meu cliente é inocente. Como tem muita gente que prega aí, né, e acha que isso é o ápice da advocacia. Não, a advocacia é você defender o direito do outro, né? Nós somos seres humanos, seres de direito. E a depender até do caso, né, Carol? Você defender ali uma negativa de autoria num caso que há todas as comprovações é um ato de loucura mesmo. Exatamente. E até antiético, né? Exatamente, porque... E eu acho que é outro ponto que a gente também tem que conversar aqui, porque essa área a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Até de honestidade mesmo com os nossos clientes. Porque quantas vezes o cliente não quer chegar pra mim e dizer, não, doutora, mas eu vou negar. E aí eu tento explicar, claro, que o cliente ele tem a opção de escolher, né? De fazer a sua própria defesa, né? A autodefesa. E a gente vem com a defesa técnica, mas a gente tem que explicar pro cliente quais são as consequências daquilo. Ó, existe nesse processo essas provas aqui que demonstram que é você. Teve uma câmera que pegou você saindo, que pegou você com a arma do crime. E você alegar que uma negativa de autoria vai ser a pior situação para você.
Então, a gente tem que Exatamente. fazer esse trabalho, né? Deixar isso muito claro para o cliente, para acabar não prejudicando ele. Por quê? Vamos voltar aqui a dizer. A melhor defesa não é aquela que consegue a sua absolvição, não. Porque tem vezes, gente, que isso realmente não vai ser possível. Exatamente. Diante do que tem ali em cada caso, obviamente. Eu acho que a transparência é o ponto-chave da advocacia criminal, principalmente. Porque o prometer resultado é algo muito perigoso, né? Porque você tem que chegar pro seu cliente e dizer, olha... Porque às vezes a expectativa do outro é tão grande que você não vai conseguir alcançar. Então, se você quer chegar nessa expectativa, quer chegar pro cliente e atender, ganhar o cliente. Então, pra ganhar, eu vou dizer que vai dar certo, que eu vou absorver, que eu vou conseguir uma pena X ou Y. Não. Se você for nessa percepção, se você for nessa direção, você vai ser queimado. Né? Já vai começar de forma desonesta com o cliente, Exatamente. né? Então, você precisa ser transparente, precisa dizer realmente quais são os leques de opções que você tem, porque nem todo caso é só negativa de autoria, nem todo caso é só lesão corporal, nem todo caso é só legítima defesa, não. Às vezes a gente pode trabalhar com várias teses dentro de um só processo, de um só tribunal do júri. Então, é preciso que a gente mostre todo o leque de opções e mostre o cliente, olha, talvez a gente não consiga uma absolvição, mas é possível que a gente consiga isso. Porque você deixar o cliente preparado até para um pior é melhor do que você tá ali prometendo um resultado que você não vai conseguir cumprir. A melhor coisa é você ser realista, realmente. E aí o cliente, ele vai te respeitar. Exatamente. Por vezes, o cliente, ele fica ali numa expectativa tão grande que ele quase quer forçar você a prometer um resultado. Sim. E vocês têm que ter muito cuidado com isso. Muito. É como a Carol falou, a área criminal, ela tem um certo perigo no sentido de se você escolher ser um advogado desonesto. Sim. Eu, particularmente, Carol, nunca tive problema com nenhum cliente meu. Sempre fui muito clara. Eu não vou ganhar nenhum dinheiro que tire o meu sono, porque pra mim ele não vai valer a pena. Com certeza. Então, assim, eu acho que até é interessante, Carol, você falar pros jovens advogados que estão aqui nos acompanhando sobre a questão dos próprios cuidados que a gente tem que ter. Porque o jovem advogado, pela falta de experiência mesmo, gente, nós temos que ser realista, tá? E eu tô falando isso porque eu estive nesse lugar. Então, às vezes, a falta de experiência faz com que a gente se porte de uma maneira que não deveria. E aí eu queria, Carol, que você até chamasse a atenção deles para a questão dos próprios cuidados que a gente tem que ter na nossa atuação, no nosso dia a dia mesmo. O primeiro cuidado que eu falo que todo advogado precisa ter, seja ele criminalista ou não, é a sua postura, a sua ética e a sua transparência, né? Porque é muito importante que a gente lide com a lealdade, né? Que a gente consiga levar para o cliente tudo que no processo pode acontecer. Porque às vezes a gente lida com expectativas altas, para não serem frustradas, a gente precisa dar a real logo do início, né? E não focar só na assinatura do contrato, no fechamento do contrato e esquecer os perigos que isso pode trazer lá no futuro. O segundo passo é a preparação. Para você ser um bom advogado, você precisa estar preparado. E para isso você precisa estudar, você precisa adquirir a prática de alguma forma. E é uma dica também que eu dou que eu acho que vai ser uma pauta daqui mais na frente, mas sempre que você puder, busque um profissional em que você se inspira ou de alguma forma busque ter essa prática, porque a teoria é muito diferente da prática. Muito. Então, se você puder entrar no escritório de advocacia no início, né, assim que sair da faculdade ou até antes mesmo, começar com o estágio e depois ficar, alguma coisa nesse sentido, é muito importante, porque a vivência da advocacia autônoma é muito diferente da vivência no escritório. E eu ia perguntar isso a você. Se, como dica hoje para os estudantes, você diria que é melhor começar de forma autônoma ou se é melhor começar numa parceria, estar em algum escritório? Com certeza. Eu, assim, olhando para o meu passado, eu falo com propriedade que a melhor coisa para o início, principalmente, é você começar no escritório. Porque, primeiro, você vai adquirir confiança, segurança, você vai estar ali lidando com volume, lidando com pessoas, né? E isso é muito importante.
Pra amenizar a advocacia. Eu acho o máximo quando sentam pessoas aqui, e porque eu defendo essa mesma bandeira, sabe, Carol? Eu também comecei de forma autônoma e a gente apanhou muito. Demais. E assim, talvez as pessoas não entendam a responsabilidade que é você assinar e você pegar. Caramba, uma pessoa passar uma procuração pra você, isso tem um peso tão grande e tem muita gente que não se dá conta disso. Exatamente. Então, começar em um escritório, fazer uma parceria com uma pessoa que é mais experiente, isso vai te dar um aprendizado absurdo. Eu comecei na advocacia autônoma e aprendi muito. E apanhei muito. E eu vejo hoje uma romantização. Ah, não, Demais. começa aqui na advocacia autônoma. E não é assim, gente. Se tiver oportunidade já agora na graduação ir para um escritório, perfeito. Vá. Se eu Nem pense pudesse duas ter vezes. voltado no tempo, eu teria estagiado no escritório todo o tempo da minha graduação. Porque minha história foi um pouco diferente. Eu fui mãe muito cedo. Então eu não tive essa oportunidade. Mas para vocês que estão nos assistindo, corram, vão no escritório. Olha, vão lá. Estagiar até de forma voluntária. Com certeza. Que você está fazendo um investimento absurdo no seu aprendizado. Se todo mundo bem soubesse, né, Carol? Com certeza. Iria, com certeza, logo para um escritório, porque iria ver, quando acabasse a graduação, a confiança que ia ter, ia ser muito mais fácil de iniciar na advocacia. Com certeza. E assim, como na graduação nem sempre a gente tem essa perspectiva do que é a advocacia, e não é necessariamente... A faculdade, ela não te prepara para ser advogado. Não. Primeiro ponto é esse. Nenhuma faculdade prepara para você ser advogado. Então, como é que você vai conhecer a advocacia? O que é a advocacia? Vivendo. Vivendo a advocacia. Advogando. Advogando. Então, assim, é importante sim você ter experiências, principalmente de estágios em outras áreas. Eu tive experiência como... eu estagiei em vara criminal, estagiei no Ministério Público, estagiei no Tribunal de Justiça. E foram essenciais até para a minha advocacia. Sim. Né? Porque eu via a versão de juiz, eu vi a versão do promotor e agora eu vivo a advocacia. Você Então, eu teve, consigo você ter teve esse olhar, né, um clínico. estágio completo, né? Você viu Só todos que aí os eu não lados. estagiei em escritório. E no final Esse fez foi meu falta. pecado. Oxe, demais. Se eu pudesse voltar atrás, eu com certeza, sem dúvida nenhuma, teria ido. Com relação, escritório. Carol, à questão de fazer uma pós-graduação, o que é que você diz para os estudantes? Isso é extremamente importante, essa especialização, escolher um nicho de atuação. Então, a pós-graduação, hoje em dia, por mais que ela seja importante, principalmente para networking, para essa questão do nicho, às vezes a gente fica muito focado no que, eu preciso ser pós-graduado, e esquece que a pós-graduação nem sempre vai te dar essa vivência. Essa né? prática, Porque a gente né? acha que, não, eu vou fazer uma pós em penal e processo penal, vou sair de lá a melhor advogada criminalista do estado. Não é bem assim. Mas não é assim. Eles vão, mais uma vez, eles vão te ensinar a teoria. A prática você só aprende advogando. Então, não vá para pós-graduação achando que é algo, minha advocacia vai iniciar ali. Não. Você vai conseguir network, você vai conseguir uma capacitação técnica maior, mas você não vai ser um advogado na sua pós-graduação. E é isso Só que você por precisa ter conta na da sua pós. mente. Advocacia é isso, gente. É prática. É prática, é tempo. E o tempo vai passando. E a gente vai adquirindo tanta experiência. Eu fiz um júri com Carol. A gente fez em Agrestina, Pernambuco. Foi um júri que fizemos nós duas mulheres. Imaginem, gente, chegando numa comarca pequena, né? Promotor e Em juiz. outro estado, né? Em outro estado, promotor e juiz em cidades pequenas são muito conhecidos, né? E as pessoas, elas têm aquela visão de que, nossa, se ele é juiz e o que ele tá falando, ele está correto. Se ele é promotor, o que ele tá falando é correto. E a gente chegou, e eu lembro dos olhares pra gente. Como assim? Duas meninas novas, são vocês que vão fazer a defesa hoje, que vão atuar? Não era, Carol? E mulher. Outro ponto que é importante a gente trazer pra cá. Sobre ser mulher na advocacia criminal, Carol. É outro tabu, né? É outro desafio que... Até que hoje... Não sei se é porque a gente veio consolidando nosso nome no mercado, né? A gente já não sente mais isso. Mas no início foi muito difícil. Poxa, demais. E assim, sempre quando eu me apresentava como advogada criminalista, o povo olhava assim, tipo... Zero credibilidade. Você, nem parece. Nova e mulher, gente, como é difícil. E atuar numa área que é muito predominantemente masculina. Porque não só a advocacia, né? O ambiente criminal é extremamente masculino. Você vai numa penitenciária, só tem
Hoje em dia ainda tem mais mulheres, já há essa inserção aí feminina nesses ambientes também. Mas há pouco tempo atrás era só homem. Então você tinha que lidar com homens e muitas vezes com homens que não te respeitavam, que não que te olhavam de cima para baixo, né? Que te menosprezavam, duvidavam da sua capacidade. Tudo isso é um jogo de cintura. Mas ser mulher, eu acho que é isso, né? A gente lida com tanto preconceito na nossa vida, com tantos questionamentos. E a gente vai lidando com cada um deles. Então, é preciso que a gente viva a advocacia também nessa forma, né? Não esqueça de lutar pelo seu espaço, não baixar a cabeça, ir em frente e conseguir aí galgar o seu espaço. Com muita resiliência, acreditando, porque acho que o maior desafio da gente é a nossa mente, né? Nós somos as primeiras, a querer desacreditar mesmo, a desistir. E, inclusive, Carol, eu sei que você tem uma comunidade, né? Criminalista Sim Senhor, que achei muito interessante, já acompanhei alguns trabalhos dele, inclusive deixo a dica aqui para vocês. Quando tiver as palestras, os cursos, acompanhem, gente. Essa busca por conhecimento é o que vai fazer uma completa diferença na tua atuação. Então, você pode ser jovem, você pode ser mulher. O que você precisa ter é técnica, aprendizado, ter uma postura ética. Isso você vai ver que teu nome ele vai consolidar no mercado, porque a advocacia ela é resultado. Você se destaca porque você consegue entregar um resultado para o teu cliente. Me fala um pouquinho, Carol, sobre como foi a ideia dessa comunidade. O Bruno Barros, né, que é um dos fundadores também dessa comunidade. Excelente advogado. Um abraço, Bruno. Ele foi meu professor na faculdade. Inclusive, é a pessoa em quem eu sempre me inspirei, né, assim, na advocacia. Porque ele é uma pessoa que, além de técnico, ele é humano, né? Ele é extremamente humano. Então, ele, além de ensinar o direito criminal na faculdade, ele ensinava muito sobre a vida, né? E isso me pegou muito, assim, porque a gente via ali professores muito bons, tecnicamente falando, pessoas que iam ali ensinar o direito e tudo mais, mas não ensinavam, porque assim, você saber o direito e você não saber como aplicá-lo na nossa realidade é praticamente uma coisa que você não vai usar. Então, o Bruno, ele chegou numa pegada completamente diferente, porque as aulas dele eram muito vivência. Ele falava sobre os casos criminais dele. E é muito do livro. Aí é onde eu já puxo o gancho para a comunidade. Ele passou um tempo fora, né, em São Paulo, por conta da igreja. Quando ele voltou, eu procurei ele para fazer parcerias e tudo mais. Eu já tinha sido monitora dele na faculdade. Fui aluna e fui monitora. Ele foi meu monitor também no júri simulado. Sim. No concurso de júri simulado. Então, a gente já conhecia o trabalho um do outro, né? Ele já conhecia meu trabalho também. E aí, foi quando ele veio conversar comigo. Ele falou, Carol, olha, vem aqui no escritório pra gente ter uma reunião. Eu disse, tá. Aí, quando eu cheguei lá, ele falou, eu tô pensando em criar uma comunidade. Aí ele falou, me diga uma coisa, quais eram os seus maiores desafios, assim, no início da carreira? A gente começou a conversar sobre isso, né? Principalmente porque eu tive esse início da advocacia autônoma, então, como você disse, eu errei muito, né? Eu apanhei muito. Então, a gente começou a ter esse bate-papo aí sobre o início da advocacia. E aí, ele deu essa ideia de criar a comunidade. O nome veio do livro dele, né? Criminalista Sim Senhor, que é o livro que ele tem. E aí, junto com o Ítalo, a gente fundou essa comunidade para ajudar jovens advogados, principalmente, a ter um rumo, né? Porque eu disse a ele, se eu tivesse uma comunidade como essa lá no início, teria sido muito mais fácil. E hoje a gente viu uma movimentação muito grande para essa questão da prática mesmo. Coisas que na nossa época de faculdade não existia, gente. Hoje em dia não, são muitos cursos de prática e são excelentes. Sim. Porque eu falo isso porque eu tenho um curso de prática em que eu trago justamente toda essa experiência. Por exemplo, gente, a gente vai no sistema prisional. Você vai fazer o seu primeiro atendimento lá com o cliente.
Quando você está de frente para o cliente, você não tem experiência, você não sabe nem por onde começar a falar com o cliente. E é algo muito simples hoje pra gente, né? Sim. Com a experiência que a gente tem. Mas eu me lembro como eu ficava nervosa, Carol, até para atender um cliente no meu escritório. Sim. Porque eu não sabia precificar. E esse é uma das preocupações que a gente também traz um módulo dentro da minha mentoria. Vai ser lançada lá em abril. Já quero assistir. Já está convidadíssima. E aí a gente teve essa preocupação em falar sobre todo esse início, desde a escolha da advocacia generalista para uma advocacia especializada, né? Quais são os benefícios disso, de falar sobre parcerias, dessa questão de precificação. Por quê? Faculdade não prepara a gente. E quando a gente vai para a prática, apanha demais. Então, essa sua comunidade sensacional, como eu falei, gente, eu tô indicando porque eu já assisti, eu só indico que é bom, viu? Eu já assisti, assim, é muito importante para quem tá iniciando. Como eu disse a vocês, o processo ele é lento, mas se você estiver buscando conhecimento, esse reconhecimento ele vai vir, você vai conseguir consolidar o seu nome no mercado. Vamos pensar mais aqui, sabe o que, Carol? Eu queria que você compartilhasse algum caso que lhe marcou muito. Eu acho que foi o meu primeiro júri da vida real. Olha. Porque eu falo da vida real é porque, como eu fiz o júri simulado, né? Os meus primeiros júris foram simulados, né? Sim. Eram casos reais, mas de forma simulada. Só que aí, a primeira vez que eu fui contratada para fazer um júri, foi completamente diferente, né? Que responsabilidade, né? Demais. E assim, eu lembro que o cliente chegou pra mim ao final do júri, me deu um abraço e disse, muito emocionante esse momento. Obrigada por ter mudado a minha vida. Eu nunca vou esquecer da senhora, ele disse. Ali eu disse, oxi, é isso. Se eu tinha alguma dúvida, agora não tenho mais. Olha, a emoção que o advogado, que é de júri, sente é completamente diferente. Com certeza. Esse sentimento aí, eu também acabei lembrando aqui de esse vários estado casos. de júri, né, que a Nossa, gente vive. esse estado de júri. E eu acho que muitas pessoas nem entendem quando a gente começa a se preparar para um júri, que a gente fica, estamos em estado de júri. O estado de júri, gente, é aquela máxima concentração, né? Você começa ali a estudar o caso e você mergulha de cabeça. Eu ainda não vi um caso no meu escritório que a gente diz assim, não, mas o advogado, ele não mistura, né, as emoções. Claro que sim, gente, impossível. A gente pega aquilo ali como se fosse o primeiro caso da gente e o último. A gente quer entregar um bom resultado. Eu, pelo menos, sinto essa responsabilidade, né? E o cliente, pô, está confiando ali em mim. Quantas vezes o cliente está assumindo uma responsabilidade financeira que está muito acima do que ele pode. E às vezes ele está se desfazendo até de um bem para poder te contratar, porque recebeu uma indicação, porque acreditou no seu trabalho. Como é que você não vai honrar isso? Não entra na minha cabeça, é uma responsabilidade muito grande. E quando a gente fala desse estado de júri, você chegar ao final e conseguir ter entregue um bom trabalho pro teu cliente e receber esse abraço dele e da família. Gente, sério, eu acho que eu ainda não consegui uma sensação, descrever essa sensação. É realmente maravilhoso. Eu acho que o caso que mais me marcou, por incrível que pareça, não foi o caso em si. A circunstância. Foi a circunstância, foi o júri da Cristina. Sim. Como só estava eu e Carol, aquele júri, pra mim, ele foi uma virada de chave na minha advocacia. É como se a partir daquele dia eu tivesse me tornado advogada. Lembro muito bem do meu primeiro júri. Inclusive, gente, nesse primeiro júri, que foi em Santa Luzia, numa comarca, era também o primeiro júri da promotora. Esse júri, assim, eu também, claro, eu lembro muito, muito, muito desse júri. Eu estudei tanto, eu tava tão nervosa, Carol, que eu tomei 2 calmantes pra esse júri. E eu comecei falando, eu fiz a abertura, a parte dos cumprimentos, e depois que eu terminei ali de falar, quando eu sentei na cadeira, e aí meu sócio assumiu ali, a partir dali, né, o júri foi lá falar a parte dele. Quando eu sentei na cadeira, Carol, eu não conseguia mais levantar. Gente... Tremia. As pernas, parecia que eu não tinha mais força, eu não conseguia me mover. Mas era toda aquela tensão, né? Aquela, meu Deus, teve tanta entrega nesse júri, pra eu fazer esse júri. Eu escutei tanto júri no YouTube que vocês não imaginam. E assim, essa preparação é que é importante. Sim, demais. Não começa na véspera, né? Não. Tem gente que acha que você estuda na véspera. De forma nenhuma. Mas assim, eu acho que eu já fiz vários júris.
Mas todo júri que eu faço é como se fosse o primeiro. É como se fosse o primeiro, porque todos têm um aprendizado, né, Carol? E assim, você chega, não tem como não ficar nervoso. Você pode Não dominar tem. o processo, você pode dominar o direito, você pode se dominar, que é muito importante. Sim. Mas você vai ficar nervoso, Vai. porque você tá ali diante de uma responsabilidade muito grande. Então é por isso que tem gente que não entende por que esse povo fica fazendo esses cumprimentos, hein? Sempre a mesma coisa, a mesma balela. Mas é porque é ali que a gente vai sentir o sangue oxigenar de verdade. novo. As pernas vão parar de tremer, você vai começar a sentir a sua mão, a circulação. E você vai conseguir, a partir daquele momento que passa esse pico de nervosismo, porque quando você começa é o maior pico, né, ali da adrenalina, do nervosismo. Depois que você vai baixando a adrenalina, é que você consegue realmente raciocinar e fazer um bom júri, né? Verdade, verdade. E lhe digo mais, essa sensação, esse frio na barriga que a gente sente, Passa nunca. não passa, não. E no dia que passar, eu digo mais, eu vou pendurar meus escarpãs. Porque aí É. perdeu o sentido pra Perde o mim. sentido, com certeza. A gente tem que realmente ir nessa, a gente vai nessa adrenalina, né? Porque entende que aquilo ali é uma responsabilidade muito grande. Eu tô lidando ali com a liberdade de uma pessoa que pode pegar ali, sei lá, 20 anos, 30 anos, sei lá, depender do caso. Então é uma responsabilidade muito grande, mas quando a gente gosta do que a gente faz e se dedica realmente, a gente consegue entregar um bom trabalho. Olha, o papo, gente, tá muito bom. Acho que eu passaria aqui mais umas 2 horas conversando com Carol. Deixa eu ver, Carol, eu quero que você fale aí de mais alguma situação que marcou muito pra você na advocacia, não sei, mais alguma experiência, até para que a gente possa motivar os estudantes que estão nos acompanhando, porque você sabe que nosso público, a maioria é estudante de direito. Então, na comunidade a gente tá bem mesclado hoje em dia, né? Porque a gente tem estudante de direito, a gente tem jovem advogado e a gente tem advogado mais experiente. Sim. Porque é justamente para ter essa mescla aí de conteúdo, de experiências, para que a gente consiga se ajudar. Porque não é porque um advogado é experiente que você não vai absorver conteúdo de uma pessoa que é mais jovem. E outra coisa, Carol, quantas pessoas, que eu vejo que de vocês é muito voltado pra júri, né? Sim. Quantas pessoas também, às vezes, começam, porque não é porque você é advogado criminalista que você é do tribunal do júri. Sim. Diferente, tá, gente? Tem advogados que atuam na área criminal, mas não gostam de fazer essa parte de júri, né? E já é realmente... A gente costuma dizer que o advogado de júri, ele tem um plus, porque ali é o... É o ápice da advocacia criminal, o- né? Porque Nossa, a sensação que... Inclusive, que eu tenho tem um dia 20 agora, a gente já começou a preparação. Olha isso, gente. Que dia é hoje? 3. Dia 3 de fevereiro. Tá indo ao ar daqui a uma semana pra vocês, mas a minha equipe, a partir de amanhã, já está em preparação para um júri que vai com acontecer no dia certeza. 20. Então tem toda essa preparação de levar tudo muito organizado. Uma pergunta. Quando você vai a júri, como é que você costuma fazer essa organização de processo? Você leva as coisas impressas, faz sumário? Como é que você faz, Carol? Então, eu aprendi... A minha forma de estudar sempre foi no papel. Eu ainda não consegui me adaptar. Não te julgo, eu também gosto muito. Essa questão de só computador, tablet. Eu até comprei um tablet me forçando. Não, eu vou ser tecnológica, porque eu sou jovem. Eu vou me adaptar até aqui um caderninho, escrever no caderninho do tablet. Mas não dá. Pra mim é o papel, o cheiro do papel, a caneta. Eu acho que tem uma ligação E você aí sabe entre que a realmente caneta, tem uma ligação, né? entre a gente caneta escreve, e a cabeça que não tem como substituir. Então, eu gosto de imprimir as principais partes. Eu não imprimo o processo todo. O Bruno, por exemplo, imprime o processo todo. Eu imprimo as principais peças. Eu imprimo a denúncia. Eu também sou dessa linha, Eu Carol. imprimo as alegações finais da defesa do Ministério Público. Eu imprimo a resposta de acusação, os laudos, os depoimentos. O que eu achar necessário para o júri, eu imprimo. E aí eu faço as minhas marcações, minhas anotações. Porque tudo isso vai me ajudar na própria sustentação, Com né? certeza. A gente utiliza muito nesses documentos. É muito comum, eu particularmente, eu gosto muito de mostrar, Sim, né, pros também. jurados. Porque às vezes a gente fica só naquela falação. Eles tendem a acreditar muito mais, eu já percebi isso, né? A gente percebe isso no que o promotor fala. Sim. Então o advogado, meu Deus do céu, ele tem que estar ali falando e comprovando. Ó, tô aqui, olha, isso aqui é documento de folhas tais. Folhas tais, exatamente. Então eu faço questão de fazer isso, porque senão parece até que a gente não tem credibilidade nenhuma. Pois é. Vocês verem, o advogado, ele entra com essa dificuldade, né? No júri, a gente já entra com o júri perdido. Sim, ele já entra condenado. Ele já entra condenado e a gente tem que tentar reverter. E a gente vai utilizar, olha, o advogado só falta dar cambalhota ali em plenário para poder, assim, conseguir a atenção, né, dos jurados e demonstrar para eles ali
qual o sentido da nossa tese, né? O porquê que a gente está levantando aquilo ali, até porque eles têm aquela impressão de que, o advogado só está falando isso porque está sendo pago. É. E até isso você tem E que o MP quebrar. também usa isso, né? Gosta de usar O Ministério isso. Público também gosta de usar isso, é verdade. Agora vamos lá, já estamos aqui indo pro final, bate-papo maravilhoso. Carol vai voltar aqui, viu, gente? Já tô convidando novamente. Mas assim como vinho, existem algumas defesas que elas precisam maturar. Né? Eu queria que você me dissesse qual a importância dessa paciência, Carol, em alguns casos. Olha, isso daí eu tive que aprender errando muito, viu? Porque a gente fica numa ânsia de fazer a defesa, de chegar ali no resultado, que a gente esquece que a advocacia, um processo criminal, principalmente, ele é um jogo de xadrez. Sim. Né? Você precisa traçar as estratégias e passo a passo para poder conseguir ao final o resultado. E vou dar um exemplo aqui. Audiência de instrução do Tribunal do Júri. Às vezes a gente quer tanto ali, não, mas ele é inocente, não, mas foi, sei lá, uma legítima defesa, a gente quer provar aquilo. Só que a gente esquece que muitas vezes a estratégia da audiência de instrução não é abrir tudo que você tem. Até porque, a depender da situação, a gente sabe que vai ser pronunciado. Exatamente. E outra, a inquirição são técnicas que você vai aprender de inquirição, que inclusive é um exercício que até hoje eu busco fazer, porque é muito mais complexo do que a gente imagina. Muito, muito. Porque não é só chegar, Kívia, você conhece fulano? Você tava lá quando fulano matou cicrano? Não é isso. Não. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a depender do que você perguntar, você vai acabar com a sua estratégia. Exatamente. Então você tem que ir ali, comendo pelas beiradas, como diz o ditado, né? Comendo pelas beiradas até... Aí, por exemplo, chegar uma pergunta subjetiva, uma pergunta subjetiva, uma mais objetiva, uma mais geral e outra específica, entendeu? Então, você precisa também saber com quem você tá lidando ali do outro lado, conhecer. Porque você não pode fazer uma pergunta que você não sabe que você não sabe qual é a resposta. Gente, isso é muito perigoso. Roleta russa não dá pra fazer no direito criminal. Não dá. Então, é uma coisa que você precisa ter muito cuidado. Muitas vezes, o menos ele vai ser mais. Eu tenho muito receio também disso, Carol, dessas perguntas com testemunhas que você não tem noção do que vai responder. Exatamente. E isso pode acabar com você. E até o próprio cliente. Porque eu vou dizer um caso prático aqui. Tem um cliente meu que ele não fez, ele jura de pé junto que não fez, que não foi. Ele me contratou só após a denúncia, né? Sim. Então, o inquérito policial, ele foi sozinho. Que é outro já erro. Viu, né? O erro absurdo, é outro viu, erro gente? que as pessoas cometem. Vão com advogado, minha gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, ele falou umas coisas que podem ser prejudiciais a ele. E aí, quando eu sentei com ele pra preparar ele pra audiência, né? Explicar como seria. Quando eu começava a fazer uns questionamentos, ele meio que se perdia. Porque ele estava diante de uma situação tão falaciosa que até para tentar explicar a realidade dos fatos, ele se perdia. Olha que perigoso. Aí eu falei, não vou. Por vezes o direito de silêncio é a melhor alternativa. Então eu disse, olha, vamos fazer uma coisa, vamos evitar um prejuízo maior. Use o seu direito de ficar em silêncio. Isso é uma estratégia, gente. Estratégia. Não é receita de bolo. A gente nunca sabe quando é melhor o cliente falar e quando é ficar em silêncio. Agora, na preparação que a gente tem com o cliente, a gente consegue fazer a leitura de se aquele cliente ele vai conseguir responder bem aquelas perguntas, porque caso contrário, ele vai sair completamente prejudicado. A depender do promotor que pega, o promotor tem uma estratégia de perguntar que é muito mais agressiva, que por vezes o advogado tem que estar intervindo, né, para poder respeitar ali o direito dele. E se o cliente não estiver bem preparado, ele vai se perder e ele vai se dar mal nesse processo. Exatamente. E esse cliente específico, ele já vinha, doutora, tem que falar mesmo. Mas, doutora, como é que eu vou explicar tal coisa se não aconteceu desse jeito e não sei o quê? É difícil. Aí tem situações que a gente precisa, dizer, olha, ao meu ver, o melhor caminho é esse. E aí o cliente que fica com essa decisão, né?
Pois é, gente, é isso. A advocacia, ela traz um aprendizado diário. A gente tem que ter muita resiliência, tem que acreditar, tem que gostar, escolham fazer aquilo, a área que vocês se identifiquem mais, porque é o que você vai fazer pro resto da sua vida. Então, a gente não acorda todos os dias motivados, né? Mas se a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente se identifica, vai ser muito mais fácil de conseguir chegar, né? Galgar ali o sucesso. Né? E aí, claro que o sucesso também vai depender muito do que é sucesso para cada um. Sim, com certeza. E foi muito bom, Carol, conversar com você hoje, para você trazer um pouquinho dessa experiência. Eu tenho certeza que os estudantes que estão nos acompanhando estão muito felizes, se identificaram com a sua história, com a minha história. E o nosso objetivo é esse aqui. É dizer a vocês que é possível advogar. É possível você, mulher, ter sucesso na advocacia criminal, tá certo? Que fique claro isso. Eu e Carol e tantas outras mulheres que são extremamente competentes aqui no nosso estado são exemplos disso. E eu queria que agora, no final, você já desse assim, deixasse uma mensagem para quem está iniciando na advocacia, para os estudantes, de incentivo aí para eles. Inicialmente eu quero agradecer, né? A oportunidade de estar aqui é uma satisfação enorme, você sabe disso. Se a gente se deixasse, eu acho que a gente falaria aqui Pode deixar a 2, noite 3 toda. horas, ia todo mundo dormir aqui, e aí também é todo mundo dormir. E só que é tão bom falar sobre o que você gosta, né? Que a hora passa, a gente nem sente, né? Nem sente. Verdade. Então, assim, obrigada pelo convite, né? Que venha ainda mais sucesso aí no seu projeto, no projeto de vocês. Que ele só cresça cada dia mais. E o recado que eu quero deixar é que você, estudante, muitas vezes você precisa lidar com escolhas que a maturidade que você tá no momento acaba prejudicando um pouco, né? Eu mesma tive que lidar com 16 anos, tive que escolher o que eu ia fazer da minha vida inteira. Só que às vezes a gente não tem essa maturidade de viver a faculdade. Isso é uma coisa que até eu pequei muito. Porque eu digo isso sempre. Gente, estude. Uma prima minha começou agora direito e eu digo pra ela: estude pra vida. Não estude pra prova. É verdade. Porque não adianta você tirar 9, 10, ter a melhor média da sala, se você não está estudando ali pra sua vida. Porque a advocacia é um eterno estudo. Então, se você construir na faculdade uma base boa, já vai ser meio passo, 10 passos dados na sua advocacia. Então, uma coisa que eu sempre bato na tecla é: se prepare, estude para a vida. Segunda coisa, busque fazer estágios, ter experiências nas mais diversas áreas, porque às vezes você, sei lá, se encanta com direito penal, na disciplina de direito penal, mas você gosta da prática do direito civil. Sim. E tá tudo bem. Não concordo, mas tá tudo bem também, se for o seu perfil. Mas sempre busque ter esse leque aí de oportunidades que você conseguir. Fora que projeto, estágio, extensão, concurso de júri simulado, tudo isso são coisas que vocês precisam participar, precisam galgar, porque tudo isso vai influenciar na sua profissão, na sua vida. E a terceira dica que eu dou é que ninguém ensina na faculdade como é que você vai olhar para a mãe do seu cliente e dizer que ele foi condenado. Verdade. Ninguém vai ensinar em processo penal como é que você vai estar lá no sistema prisional dizendo para o seu cliente que amanhã é o júri dele que pode acontecer o melhor e o pior. Né? Ninguém vai te ensinar isso, mas isso você vai ter que aprender. É verdade, cara. E você vai aprender errando, você vai aprender lutando, mas nunca esquecendo do que você é e de qual é o seu propósito. Então, busque sempre o seu propósito, que não tem como dar errado. Perfeito. Ai, Carol, obrigada. Eu que agradeço. Foi maravilhoso conversar com você. E agora um brinde a essa conversa que foi de muito aprendizado. Obrigada e até a próxima. E aguardem os próximos episódios, porque nós estamos preparando muita coisa boa para poder compartilhar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima. Beijo, obrigada.